Que aí o Filipão já começa a montar o time. Assim, o jogo que vira a minha carreira dentro do Palmeiras é... O que a gente achou? Vai dar uma confusão, empurra. Mas não, cara. De repente... Correu atrás do outro. O Roque correu atrás do Renato. O Galeano foi parar dentro do vestiário dos caras. A galera também falando a passagem do Cruzeiro, mas antes, Palmeiras, Libertadores. 99, amigo. Não, Palmeiras foi espetacular, porque eu jogo esse período de 97 a 2000, onde existia um mantra dentro do clube que era ganhar a Libertadores. Exato. Era um mantra. Eles vão, por exemplo, quando eu sou contratado numa lista que quem entrega essa lista pro Palmeiras é o Telê. O Telê se apresenta doente um ano antes da minha contratação. O Telê se apresenta já... Verdade. Ele ia pro Palmeiras. O Telê foi treinador do Palmeiras. Bronoro buscou, né? Virtual, né? Porque o seu Telê tava doente, tava debilitado. Nesse período assume o Márcio Araújo. E eu venho o Telê faz uma lista, eu tô nessa lista, o Palmeiras... Eu comprovo no Curitiba, jogando na seleção sub-20, o Palmeiras me contrata. E na sequência vem mais jogadores... Jackson? Não, Jackson chega no ano seguinte. Jackson chega em 98. Mas 97, a primeira leva sou eu, Amaral, Pimentel do Vasco, Euler, Oséias do Atlético Paranaense. Porra. Quem mais tinha nessa lista? Tava de bobeira. Júnior Tuchê, um zagueiro que veio do Júnior Tuchê. Essa era a primeira leva. Esse time foi vice-campeão brasileiro. Nós perdemos pro Vasco 2-0-0. O Vasco teve a melhor campanha, foi campeão. Edmundo expulso jogando o segundo jogo. Isso. Efeito Eurico Miranda suspensivo. Eurico, cava a expulsão. Mas o Eurico não tá errado, né? Se a lei oferecia essa brecha... O Eurico entendia tudo de regulamento. O Edmundo voando do Edmundo assustador. E tinha um mantra, tanto que eles vão no Japão e pegam o Filipão, né? Eles trazem o Filipão tinha sido super campeão com o Grêmio. Isso. E aí, no segundo ano, 98, aí vem Jackson, aí vem Arce, aí vem Rivarola, aí vem quem mais? Darcy, vem Almir, vem Arilson, que aí o Filipão já começa a montar o time. E você vê como é louco, como as coisas mudaram, né? Nós somos vice-campeões brasileiros e não vamos pra Libertadores de 98. Só o campeão ia, né? Nós não vamos. Para o Brasil brasileiro. Vai Vasco e vai Grêmio. Só. Vasco ganha, né? E o Vasco é campeão da Libertadores 98, com um baita de um time. E aí a gente ganha a Copa do Brasil de 98 e aí ganha a vaga pra 99. E aí tem uma história legal que começa a Copa Mercosul em 98, é o primeiro campeonato. E o Felipe trata internamente no Palmeiras como um vestibular, um preparatório para Libertadores. Ele falava, poucos falam espanhol, poucos entendem como o árbitro carrega o jogo, como é que ele faz dentro da partida, então vamos nos aproveitar bem disso. Estádio também? Jogar aí no Chile, na Argentina, no Paraguai, é difícil, é diferente, a gente vai, ganha Mercosul, ganha a final do Cruzeiro, vai para 99 e ganha a Libertadores. Então esse é o nosso período de Palmeiras. E leva uma carimbada do Mengão 99 na final. Aí nós vamos... Que jogo. Belo de um jogo. Que jogo. Então, mas é isso que eu falei a respeito da carreira. Esse período do Palmeiras, a gente decide muito e fica no meio do caminho várias vezes. Sim. Por exemplo, 99, a gente ganha a Libertadores, mas a gente perde a final do Paulista. A gente perde a semifinal da Copa do Brasil pro Botafogo. A gente perde a final da Mercosul pro Flamengo. A gente perde a final do Mundial pro Manchester. Então, tava em grandes finais. O time chegava e por alguma razão, às vezes ganhava, às vezes perdia. No jogo do Flamengo, assim, antes do jogo, o Palmeiras era favorito. Não, o time era muito melhor. O Flamengo tava bem favorito. Moleques e uma galera. O Flamengo tinha bom time. Bom time. Mas não tinha mais o Romário que tinha saído. Tinha bom time, mas o Palmeiras era favorito, mas o Flamengo mereceu, porque foi... Nos dois jogos foi... O Lê jogou muito bem as finais. Reinaldo tava jogando. O Lê é nosso parceiro aí. Flamengo foi merecedor do título. Agora, desse de 99, então, o jogo que tu destrói, qual é? O que tu acha? Assim, o jogo que vira a minha carreira dentro do Palmeiras é Vasco e Palmeiras em São Januário. Esse aí Porque a gente empata 1-1 em São Paulo e ganha 4-2 em São Januário. E aí na partida seguinte é o jogo contra o River Plate, que pra mim é o maior jogo que eu fiz na minha carreira. Na carreira, né? Faz hat-trick esse jogo? Não, faço dois gols e o outro gol é do Roque Júnior. Contra o River. Deu tudo certo, né? O Alex voou. Deu tudo certo.
Deu tudo certo. Começa o jogo, uma bola na área, eu cabeceio, a bola vai na trave. É o tipo o jogo que eu não erro um passe, eu invento de meter uma bola longa, cai certinho no pé do cara, não erro um domínio, não erra nada. No River cascudo. Não, o River é um time massa do River. River com 6, 7 da seleção argentina, um baita de um time. Aquele River ainda Ortega, Gadiardo, era Não, esse? Ortega não, Depois. mas jogava Gadiardo, jogava Sorin, jogava Pablo Aimar, Tinha subido o Aimar, né? jogava Juan Pablo Ángel. Eu acho que Bonano era o goleiro da seleção argentina. o Cudê nesse meio campo, tinha o Cudê. O Cudê acho que jogava pouco, mas jogava o lateral direito, o Hernan Dias. Jogava um volante mais velho, que já estava no fim de carreira, Astrada. Estrada no Grêmio, né? Tinha esse aí, o Saviola tava lá ou tinha saído, o Saviola? Quem? O Saviola tava surgindo. Tava surgindo, né? Esse time era demais, tinha feito jogo com o Flamengo, que você até participou, que é um jogo que o Pet faz um gol da ponta da Isso. área. Aí eles metem um gol com o Aimar no final, que o Leandro Ávila sai errado a bola. Mas assim, essa Libertadores, a gente ganha na final do Deportivo Cali. E aí, nos pênaltis? Isso. Que talvez seja o time menos famoso. Porque eu ainda pulei um jogo, a gente ganha do Corinthians. Corinthians é quartas? A gente ganha do porque a gente sai em segundo do grupo. O nosso grupo é Corinthians, que ainda tinha aquela coisa de 2 países, né? Sim. Então o nosso era nós e Paraguai, era Cerro Olímpia e Corinthians. Corinthians sai em primeiro, a gente sai em segundo. O brasileiro que saísse em segundo pegava o Vasco, que era o atual campeão. Decidindo fora, decidindo em São Januário. A gente elimina o Vasco, elimina o Corinthians, elimina o River, ganha contra o Deportivo. Dificílimo. É por esse jogo do Corinthians em 99 da Libertadores que reflete na baixadinha, na porrada na final do Paulista. É que é o mesmo ano. É o mesmo ano, né? É o mesmo ano. É porque vocês eliminam o Corinthians, mas no Paulista a vantagem era do Corinthians, né? Isso, a gente elimina o Corinthians e a final da Libertadores é entre os 2 jogos do Paulista. Então o primeiro jogo da final do Paulista a gente perde 3-0. Você bota o time, Com o segundo time pensando na final. Aí perdemos 3-0 e jogamos a final na quarta e ganhamos a Libertadores. E fomos pro jogo para tentar um milagre. Ninguém ia fazer 3-0 no Corinthians. Paulo Nunes, cabelinho pintado. Não, o que aconteceu no vestiário? O vestiário apareceu alguém com a tinta, provavelmente o Paulinho, que as ideias eram dele. E aí a rapaziada, não, vamos pintar o cabelo de verde. Aí teve um maluco, acho que foi o Rubem Júnior, que fez um P na testa de Palmeiras e tal. E do outro lado, os caras estavam com todas as máscaras que o Paulo tinha usado ao longo da temporada. Porque o Paulo fazia um gol, era Tiazinha. fazia um gol, era feiticeiro. Fazia um gol, fazia pro outro homenagem. Porco. Fez um monte de coisa. Aí botava faixinha o Japão, japonês. o porquinho. E chegou pra gente... Porque os caras, nós éramos todos colegas de seleção, tava sempre junto. Chegou pra gente, nós vamos ganhar o Paulista e nós vamos fazer isso. Lá do Corinthians. E o jogo, cara, começa, o Clebão veio numa descida sem freio, deu no meio do Edilson e tomou o vermelho. Ele toma o vermelho e a gente começa a jogar com 10. Acabou, já com 3-0 o jogo. Agregado. E aí começa, pra lá, pra cá, o Edilson faz a embaixada, vem o Júnior, chuta o vento, porque ele nem acerta o Edilson. Eu brinco com os dois, pô, isso aí é... Briga de maluco. Isso é briga de baiano, pô, capoeira que tá dançando, sabe? Os dois estão dançando. E aí, capoeira! O pau fecha mesmo, legal. Legal. Você tá onde nessa confusão? Então, aí? quando foi expulso o Kleber, o substituído sou eu. O Filipão pra fechar, eu tô no banco. O nosso banco é do outro lado. A imagem que aparece na televisão são os caras tudo correndo pro banco, pro vestiário do Corinthians. Eu tô lá no meio na turma que separou o início. O que a gente achou? Vai dar uma confusão, empurra. Mas não, cara. De repente, o Roque correu atrás do Renato, o Galeano foi parar dentro do vestiário dos caras. Cara, o bico do Edilson no Paulo Nunes, que ele sai meio... dá um rolamento. Depois foi jantar, se encontrou logo depois. O Edilson cai, né? O Edilson, porque a gente se apresenta pra seleção no dia seguinte. Aí surge o Ronaldinho. O Edilson cai, o Edilson é cortado da seleção. Caraca, o Edilson é cortado. O Ronaldinho deita e rola na final do Gaúcho. Chapéu no Dunga. Isso, aquele jogo. O Gaúcho é convocado pro lugar do Edilson. E aí a coisa segue. Olha o que ele fez. Caraca, mano. Olha o que ele fez. Que loucura, cara. E olha os times também, né, cara? Sim. 2 seleções. Não, maluquice. Hoje é impossível isso, que ia todo mundo fora, com 16, 17 anos. Mas hoje sai muito cedo, né? Então. Eu, por exemplo, eu vou pro Mundial de Juniores, Sub-20,
nosso time não tinha ninguém que jogava fora. A seleção sub-23 que eu fui para a Olimpíada, tinha um jogador que jogava fora, que era o Fábio Bilica, que jogava na Itália. O restante jogava tudo no Brasil. As coisas foram mudando. Aquilo que a gente falou há pouco aqui de negócio, molecada indo mais cedo, isso realmente mudou.